Cara, que legal. Agora eu tô azul. Agora eu tô roxo. Vermelho. Mudar o cenário aqui. Peraí. Vou mudar o cenário. Botar um cenário esplêndido. Botar um cenário de trabalho. Um cenário noturno. Cara, é muito legal isso aqui. Gostei demais. Cara, eu tô meio que no escuro aqui, porque eu tô fazendo alguns testes de iluminação. Eu já falei sobre iluminação nas lives, então vou deixar o link na descrição aí para você que quer assistir e aprender um pouquinho sobre iluminação nas lives, tá bom, pessoal? Muito importante isso. Então eu tô aprendendo um pouquinho mais sobre iluminação, ainda tá faltando alguns equipamentos. Eu vou comprar 2 Octabox para os vídeos ficar melhor um pouco. Então a gente vai melhorar aí nossa iluminação, tá? Do vídeo de hoje, eu quero falar um pouquinho sobre a frase de quem é a culpa, tá? Ultimamente, muitas pessoas têm usado a palavra culpa e tenta sempre usar essa palavra para impor alguma negatividade para o nosso irmão, tá? Então a pergunta é, de quem é a culpa, né? Muita gente tem perguntado isso. Quem é o culpado? Você sabe quem é o culpado? Então, pessoal, é isso que eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre de quem é a culpa. É muito importante a gente entender a mensagem bíblica, né? Deus nos deu um mandamento muito importante, que é amar o próximo como a nós mesmos, né? O primeiro mandamento é amar a Deus e o segundo, ame o teu próximo como a ti mesmo. E isso é muito difícil de fazer, pessoal. Eu sinceramente tenho reconhecido que é muito difícil a gente amar o nosso próximo, amar o inimigo, ficar perto de pessoas que a gente não quer ficar perto, tá? Não é muito fácil fazer isso, tá? Tem pessoas que nos incomodam, nos machucam, tem palavras duras, tem pessoas que conseguem nos atingir, né? Então é importante a gente entender esse mandamento de Jesus, o que Jesus está falando sobre amar o próximo. Qual é o significado dessa mensagem? E é muito importante a gente falar sobre isso, tá? No Brasil a gente tem um grande problema que as pessoas, de certa forma, são muito abusadas. As pessoas passam do nível, né? As pessoas elevam, né, a sua manifestação acima do que poderia fazer. Então eu vou dar um exemplo para vocês, né? A gente percebe que brasileiro é muito abusado, né? Todo mundo sabe disso. Brasileiro é muito abusado. E você fala assim, depende de que nível que o brasileiro é abusado. Vou dar um exemplo para vocês. Imagina a seguinte situação. Você está na sua casa e de repente chega uma pessoa para você, sabe que você é evangélico e chega para você e fala: ô fulano, você poderia me emprestar a sua senha do Wi-Fi? E aí ele olha para você como sendo crente e ele acha que você tem a obrigação, né, de dizer sim para ele, né? Só que a senha do Wi-Fi está relacionada a outras coisas. Ele pode danificar sua rede, pode tomar banda, então etc. Então, não necessariamente o cliente é obrigado a emprestar a senha do Wi-Fi. Você pode emprestar, é claro, mas não necessariamente você é obrigado só porque você é crente. E as pessoas fazem isso, né? Aqui em casa já veio várias pessoas fazendo isso, pedindo, né? Teve um que pediu o meu CPU, teve outro que pediu o computador emprestado. Eu percebo assim, teve gente que pediu o meu carro emprestado, então eu percebo que as pessoas, elas não têm uma noção de como lidar com o próximo, né? Não é porque eu sou evangélico que eu sou obrigado a fazer tudo, a ser tudo, né? A gente não é obrigado a fazer nada. A gente faz por amor, né? Então, por exemplo, se chega uma pessoa te pedindo uma comida, você vai lá e dá. Chega outra, te pede a comida. Vamos supor, a comida acabou. Você não é obrigado a entregar. Você faz o seu melhor. Então, como é que eu sei a dose certa de ajudar o próximo e não me prejudicar? Então, você tem que saber essa dose certa, é uma coisa muito particular. E porque tem gente aí falando assim, não, fulano é pastor, ele tem que fazer, ele é obrigado a fazer. Não necessariamente, pessoal. Vou dar um outro exemplo. Teve um pastor amigo meu, que ele foi ajudar um rapaz, esse rapaz era um amigo meu também, hoje ele já tomou jeito, né? Mas naquela época ele dava muito trabalho. E ele ficou morando na igreja, lá em cima no segundo andar, durante 2 anos, né? E ele almoçava
na casa do pastor, jantava na casa do pastor, lanchava na casa do pastor. E não é que fica pesado financeiramente, mas de certa forma gera um atrito, porque o pastor é casado, ele tem 2 filhos, então isso vai gerando um atrito para a família, né? E esse atrito pode gerar uma briga, pode gerar um descontentamento. Então, se o crente te dizer não, não é porque ele não é filho de Deus e não é servo de Deus. Às vezes o não é muito importante na nossa vida, tá? Muito importante a gente entender isso. E brasileiro, ele é muito abusado. O brasileiro é muito abusado. Então é importante você sempre estar olhando o lado do outro, tá? Olhar o lado do próximo, tá? Então, você tem que ver o lado do outro também. Aí você fala assim, poxa, eu vou lá, o cara está trabalhando, vou incomodar ele. Eu vou só incomodar fulano quando for realmente necessário, preciso ir no hospital, alguma coisa desse tipo. Agora, ficar entrando na casa do fulano toda hora, né? Tocando a campainha toda hora. Então, isso não é interessante. Ontem mesmo aconteceu comigo de a gente estar aqui em casa, eu e minha esposa, lá fora tem um padrão e no padrão tem um botão de liga e desliga, tá? A primeira vez que foram lá, desligou meu padrão, as luzes, apagou tudo aqui em casa. E aí a gente ficou preocupado, pensando que fosse a nossa companhia de energia elétrica, CEMIG, e não era, foi um adolescente que foi lá e fez isso. O que ele ganha com isso? Né? Para que fazer isso? Aí, esse pico que deu na minha energia, deu um probleminha lá no meu quadro, né? Meu quadro pipocou tudo, aí eu tive que hoje gastar dinheiro, comprei um quadro novo da Tramontina, vou até fazer vídeo para outro canal, tá? Comprei um quadro novo, paguei uma pessoa para instalar, né? Um amigo meu, e tá tudo bem, tá funcionando tudo. Só que isso prejudica as pessoas, isso prejudica, né? Então, a gente tem que saber lidar com o nosso próximo, tá? Então, esse vídeo eu queria falar para vocês isso. Não é porque você é evangélico que você é obrigado a fazer tudo, não. A gente tem que saber falar não, mas de uma forma amorosa, com jeito, tá? Então, vou te dar um exemplo. Nossa igreja, há um tempo atrás, trabalhou com pessoas dependentes de droga. Então, o dependente de droga, ele não entende a linguagem que nós entendemos. Ele não, você não fala para ele, não faz isso, ele não significa nada. Então, não é legal você receber um dependente químico na sua casa, tá? É interessante você receber ele num ambiente próprio. O que seria um ambiente próprio? Uma instituição, uma igreja, tá? Porque, infelizmente, ele não se controla, tá? Eu já tive coisas roubadas dentro da minha casa por um dependente de droga. E hoje eu não faço mais isso, eu não recebo ele em casa. Eu recebo ele no portão, como é que você tá, tudo bem? Vamos conversar lá na igreja, né? Eu vou te encontrar tal hora, tal dia, a gente conversa lá, tá? Porque não compensa. Todo mundo que lida com dependente químico sabe da situação, tá? Eu tenho um amigo que ele cismou de colocar um dependente químico para morar com ele, né? A família dele. E isso deu uma contenda, deu um problema, né? A esposa começou a brigar, os filhos começaram a brigar. Não é assim que você faz as coisas, tá? A Bíblia diz que nós devemos amar o nosso próximo como nós mesmos, mas a gente tem que entender que nossa família é prioridade, tá? Então tem umas prioridades. Então a melhor coisa que você vai fazer é fazer o seu melhor. Então quando você tiver no sinal e aí vem uma pessoa te pedir uma esmola, o que você tem que fazer? O seu melhor. Olha, o meu melhor, o que eu posso fazer para você agora é te dar R$2, tá? Daqui a pouco vem outra pessoa no outro sinal, cada sinal tem um pedinte, né? Você já sabe disso. Ô meu querido, me dá uma comida, me dá isso. Ó, o meu melhor que eu posso fazer para você é te dar R$1. E o seu coração vai ficar em paz, tá? A melhor coisa que você tem para fazer é quando você deita numa cama e dorme, né? Tranquilamente, sem peso na consciência, sem nada, você fica tranquilo, tá? Então, como é que a gente consegue ficar tranquilo? Fazendo sempre o nosso melhor, tá? Quase sempre o nosso melhor será insuficiente, tá? As necessidades do nosso próximo é muito grande, a gente não consegue atingi-las, tá? Recentemente eu vi, por exemplo, uma criança que estava precisando de um remédio que custava R$1 milhão.
O que você pode fazer? Nada. Você pode dobrar os joelhos e tentar fazer uma campanha, juntar várias igrejas e cada um contribuindo um pouquinho até que junte esse dinheiro para comprar o remédio da criança. Está entendendo o que eu estou dizendo? O ponto que eu quero chegar? Então, a gente tem que saber como lidar com as pessoas. Não é porque a pessoa tem uma necessidade que é obrigação minha suprir essa necessidade. Eu posso fazer alguma coisa para ajudá-la, mas nem sempre o que eu posso fazer é o que ela quer, tá? Então, uma vez eu fui dar uma esmola para uma pessoa, ela me pediu a esmola e eu tinha R$2 no bolso, eu dei R$2. Ele não gostou, ele achou e brigou comigo, falou que eu era miserável. Então a necessidade do outro é sempre maior do que você possa ajudar, tá? E não é, e tem uma coisa que é importante você entender, não é porque o outro, você ajuda ele, que ele vai reconhecer. Cansei de ver eu ajudar as pessoas e daqui a pouco eu dobrar a esquina, o cara tá metendo a língua em mim e falando mal de mim. Então nem sempre as suas atitudes são reconhecidas pela pessoa. Tá bom, pessoal? Então a gente tem que tomar cuidado, sempre fazer as coisas em oração, nunca dar os pés maior do que o que a gente pode alcançar, ajudar sempre as pessoas, orar sempre pelas pessoas, mas você vai chegar para a pessoa e falar assim, ó, meu querido, o meu limite é esse, eu posso te ajudar assim. Serve para você? Ah, não serve, então infelizmente eu não posso te ajudar. Ah, mas serve, então você ajuda sim, tá? Então, teve gente para mim que já chegou pedindo assim, ó, eu preciso de R$100, me dá R$100. Eu falei, ó, meu querido, eu não tenho 100, mas eu posso te dar 10, tá bom? E dá 10, ele vai caçando outros lugares até completar aquele dinheiro do remédio dele. Se você puder ajudar, ajuda. Tem uma pessoa pedindo um remédio para você, o remédio é caro, custa R$50, R$60. Se você puder comprar, compre. Eu cansei de comprar remédio para os outros, cansei, né? Ajudo todo mês minha mãe, ajudo minha irmã, ajudo o tio da minha esposa, todo mês a gente ajuda, tá? Ajudo várias pessoas, muitas pessoas mesmo, mas eu tenho um limite, tá? Eu tenho um limite que eu não posso passar, porque eu sou casado e eu também tenho que pensar na minha família. Não é porque eu sou evangélico, né, que eu posso ser super-homem. Eu tenho que ter os meus pés no chão também, tá bom, pessoal? Então eu queria passar esse vídeo para vocês, tá? Para explicar para vocês que nem sempre você pode dizer sim. Tem hora que você vai dizer não, tá? Existem muitas pessoas que nem querem compromisso com a igreja, mas querem, né, uma participação dos lucros. A verdade é essa. Teve um político na minha cidade mesmo, que ele chegou na minha igreja e aí ele se derramou, se derreteu no altar e chorou e falou que ia amar a Deus pro resto da vida, né? Que ele tinha uma causa na justiça e que se Deus ajudasse ele melhoraria e que seria um cristão correto. Chegou e prometeu tudo isso. Sabe o que aconteceu? Ele ganhou a causa na justiça. Antes disso, o pastor que estava pregando virou para ele e falou assim, ó, Deus está me falando agora que você vai ganhar a sua causa, mas você vai esquecer dele. Você vai esquecer de Deus. Ele falou, não, jamais, nunca que eu vou esquecer de Deus. A mesma coisa que Paulo falou, a mesma coisa que Pedro falou, né? Ele foi lá, ganhou ação na justiça, uma ação eleitoral, candidatou e tudo, e nunca mais voltou na igreja. Então, é isso que a gente tem que entender. Nem sempre você dando tudo para a pessoa, ela vai te reconhecer, vai aceitar Deus. Não é assim que funciona. Você tem que fazer o seu melhor e Deus cuida dessa pessoa. Não é você que é Deus que é Deus, tá bom? Importante que a gente entenda isso. E você que tem o costume de abusar das pessoas, tá? Não sei quem é você que é um filho desobediente e que pede tudo para o seu pai e que nunca faz nada, acostume-se a ajudar também, tá? Você fica pedindo aí um iPhone de R$11 mil para sua mãe, né? O que você tem feito por ela? Né? Será que você tem lavado uma panela que está na cozinha, colocado um lixo lá fora? Será que você tem cuidado aí dos seus pais também? Né? Você aí que fica oprimindo a sua família, né? Esses dias eu vi um adolescente xingando a avó de tudo quanto é nome. Isso é coisa de fazer? Né? A Bíblia diz honra pai e mãe, né?
Por que você faz isso? É importantíssimo, pessoal, a gente entender que nós estamos sendo observados e tudo que nós fazemos nessa terra vai ser cobrado. Um dia nós vamos prestar contas a Deus de tudo que nós fizermos. Então, Deus pede para nós amarmos o nosso próximo e dê o seu melhor pelo próximo. Aquilo que você não pode fazer, não faça. Mas o que você puder fazer, faça, tá? Se a pessoa chegou para você pedindo um remédio, um prato de comida, ajude, tá? Se você não pode comprar um remédio inteiro, dê uma parte do dinheiro, tá? Como eu faço, tá? Porque a Bíblia diz, né, que tudo aquilo que faz aos pequeninos vai fazer a Jesus Cristo, né? E isso nós vamos ser cobrados. Beleza, meu amigo? Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixa teu like. Fique com Deus, valeu e fui!